Hoje tivemos a comissão da reforma trabalhista. E, sinceramente, falamos abertamente para o relator, senador Ricardo Ferraz, que é um dos melhores parlamentares dessa casa, que não dá para aceitar que o Senado mantenha o mesmo projeto da Câmara, que retira muito direito do trabalhador, e sugira ao Palácio do Planalto, a esse governo, que vete alguns pontos, que edite medidas provisórias. Nós estamos abrindo mão do nosso papel como senador para fazer um acordo com esse governo, que a gente não sabe. Esse presidente aí, na próxima semana, pode não ser presidente da República. Está marcado para o dia 6 no TSE o julgamento da chapa, no dia da votação da reforma trabalhista. Então, como acreditar em algum acordo com esse governo? Agora, senhor presidente, é um projeto muito violento contra o povo trabalhador. É só para retirar direito, reduzir salários. Eles criam a figura, por exemplo, do trabalhador autônomo exclusivo. Hoje já pode existir. O trabalhador autônomo é aquele que trabalha para vários patrões, faz vários serviços. Mas o autônomo exclusivo que eles falam, não. Ele tem apenas um empregador. É o caso de uma empregada doméstica, que hoje recebe hora extra, tem as 44 horas semanais, tem 8 horas por dia. Agora, o patrão pode dizer o seguinte: eu posso contratar ela como autônoma exclusiva. Qual a diferença? É que ela vira pessoa jurídica, não recebe 13º, não recebe férias, não recebe FGTS. Isso aí está liberado geral. Um eletricista, que hoje tem um trabalho integral, pode ser contratado como pessoa jurídica, como se fosse empresário. Mas é um empresário de papel, é só para retirar o direito dele. Tem uma outra figura que é trabalho intermitente, que hoje é proibido. O que é isso? Isso começou com o McDonald's. O McDonald's não queria contratar os funcionários pela jornada integral. 8 horas dia, 44 horas semana. E eles queriam contratar por horas. E o Ministério Público do Trabalho disse: isso não é permitido. Pois bem, agora com essa reforma trabalhista vai ser permitido. Como é que funciona o trabalho intermitente? O patrão liga para o empregado e diz o seguinte: vou precisar de você amanhã de 2 horas da tarde às 6 da tarde. No outro dia liga: vou precisar do seu trabalho de 8 da manhã ao meio-dia. No terceiro dia não liga. Ou seja, primeiro, o trabalhador não consegue planejar a sua vida. Segundo, o trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo, porque ele pode ser chamado menos a trabalhar por hora. Pode ganhar menos que um salário mínimo. Isso é de uma brutalidade gigantesca. Eu fico olhando e eu me pergunto às vezes, qual a autoridade desse Senado Federal? Sua maioria de senadores são grandes empresários, de deputados grandes empresários, que recebem altos salários, senadores que têm 2 meses de férias por ano. Qual a autoridade desse Senado de cortar o direito de férias do trabalhador, o 13º do trabalhador, de dizer que os 30 dias, porque tem um outro ponto que diz o seguinte: olha, agora tem a figura da negociação individual. Todo mundo sabe, a negociação, quando é o sindicato, quando é coletivo, o trabalhador tem força. Um trabalhador sozinho com o patrão, o poder dele é pequeno, ele pode ser demitido. Aí sabe o que é que ele pode fazer nessa negociação individual? Reduzir o horário de almoço de 1 hora para 30 minutos. Pode aumentar a jornada de trabalho de 8 horas diárias para 12 horas diárias. Numa negociação individual, o trabalhador não tem força, o patrão vai acabar impondo aquilo a ele. Então é um projeto que, sinceramente, desrespeita completamente os trabalhadores brasileiros. Eu reclamava e continuo reclamando. Eu não vejo nesse Congresso Nacional uma proposta que atinja os mais ricos, que atinja os banqueiros, que atinja os grandes empresários. Não! É tudo em cima do pobre trabalhador.
71% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Agora eles querem tirar esses direitos. Eu fico vendo na reforma da Previdência. Eles querem aumentar para vocês, para todos, a idade de aposentadoria para 65 anos. O Temer se aposentou com 55. Os ministros dele com 50 e poucos anos. Querem agora mexer no benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, que é pago a pessoa com deficiência e a idoso acima de 65 anos, que recebe uma renda mensal inferior a 1/4 de salário mínimo. São os mais pobres. Eles estão mexendo nesse pessoal. Agora, para aprovar esse projeto aqui, sabe o que eles estão dizendo? Vão anistiar 10 bilhões de dívida de previdência dos grandes fazendeiros, dos ruralistas, dos latifundiários. Tem um outro projeto agora para aprovar essas reformas, que é o Mega Refis, que também é isenção para bancos, para grandes empresas. Eu, sinceramente, nunca vi um parlamento tão distante do povo brasileiro. Parlamento que só trabalha e legisla contra o povo trabalhador, para defender os ricos. Nunca vi. E agora eles vêm com essa loucura. O Temer vai cair. Eles têm a loucura de achar que o povo brasileiro vai aceitar eles elegerem um presidente aqui no Congresso, sem consultar o povo. O povo brasileiro não aceita um arranjo por cima desses. Mas sabe por que eles querem fazer isso? E eu peço o último minuto, senador Cicinho, que eu encerro. Sabe por que eles querem eleição indireta? É porque eles sabem que se o povo for consultado, esse programa de reformas vai para a lata do lixo, porque o povo não concorda com essa reforma da Previdência, não concorda com essa reforma trabalhista. Eu queria ver um candidato dizendo isso. Olha, pessoal, eu sou candidato, a hora do almoço de 1 hora vai cair para 30 minutos. Eu vou aumentar a sua jornada de trabalho de 8 horas para 12 horas por dia. Não passa. Então é por isso. Eles estão com medo do povo brasileiro, mas a campanha das diretas começou com força no Rio de Janeiro no próximo domingo. E amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, eu sou o relator do projeto do senador Regufe. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto, que é a PEC das eleições diretas, que diz que se o Temer cair até dezembro de 2017, vai ter que ter eleições diretas. Eu tenho muita confiança em aprovar esse projeto amanhã, porque eu me nego a acreditar que um senador que foi eleito com o voto do povo tenha coragem de ir na CCJ para dizer não pode ter eleição direta, o povo não pode votar, vai ser eleição indireta. Esse Congresso Nacional não tem autoridade política para eleger um presidente da República. E nós, antecipa a nossa posição, se escolherem esse caminho, nós vamos dizer para o Brasil que nós não participaremos desse colégio eleitoral. E o presidente eleito de forma indireta vai ser tão ilegítimo quanto esse presidente Michel Temer. Muito obrigado, senhor presidente.